A diferença impressionante que vem jogando o Carrilho. Mas já que a gente está falando dos treinadores, vamos ouvi-los? Vamos ouvir primeiro a dupla Emiliano Díaz y Ramón Díaz. Lo defensivo no hallo que no fue una estrategia defenderse. Lo que pasa es que estás hablando de un Chimi, tiene el mejor entrenador de Sudamérica, tiene el elenco, gastaron no sé cuántos millones, no es tan fácil. No, y pusimos también a atacar, tener tenencia de bola, me dice. Él es también, el adversario también juega en su casa, en su campo, con el sintético. No es fácil. No propusimos de defenderse, mas Palmeiras te eleva a defenderse. Entonces, hallo que la estrategia era también no tener situaciones de circulación de bola, que en el primer tiempo hallo que la tuvimos, y proponer un juego más directo. Mas hallo que nunca planificamos un juego para defendernos, no, al contrario. Pero bueno, Futebol tem esas cosas, pero hallo que fue una gran partida de Corinthians hoje. E vocês vão entender que apesar do Corinthians ter defendido bem, apesar do Corinthians ter defendido baixo, apesar do Corinthians ter ganho mais duelos no meio campo, apesar do Corinthians ter vindo jogar aqui em contra-ataque, acabaram por ser extremamente eficazes, um remate enquadrado, um golo, e nós nas que criamos, mesmo contra um bloco baixo, não conseguimos fazer nem em jogo jogado, nem em transição, nem em bola parada. E vamos nos preparar, como te disse, não temos nada a perder, vamos jogar a casa do nosso adversário e vamos tentar o nosso melhor para reverter a eliminatória. Tá, então, os técnicos explicando como eles viram essa derrota e essa vitória, né, de cada lado. PVC, vamos ver na prancheta, vamos entender esse duelo tático, pode ser? Pode ser. Eu queria só pegar depois de separar aqui uma coisa que eu vou falar depois do duelo tático. Quando o Corinthians joga com os ângulos de meio campo, que é como a gente está vendo, que é o campinho 1, que é com garro, não foi assim ontem, evidentemente. O que acontece? Abre espaço nos corredores. Porque o Carrilho, que vinha jogando do lado esquerdo até o jogo do Barcelona, a maior parte das vezes era o Martínez pela direita, o Martínez escapa para o lado direito, a gente falou muito sobre o Martínez jogar bem pelo lado direito, mas assim, ele demora para chegar aqui e abre o corredor. O Carrilho demora para chegar ali e explode no lateral esquerdo. Então o nome do Angileri nem chegou a jogar assim, Carrilho pela esquerda, Angileri pela esquerda, mas assim, conceitualmente, explode no lateral. Então você acaba fazendo 2 contra 1 contra o lateral. O que é que o Ramon fez ontem? Ele fez um bloco baixo, como o Abel falou, mas ele mudou o sistema com o Romero. É verdade que o Garro foi poupado pelo sintético, mas é verdade que o Garro foi poupado pelo joelho, porque ele tem uma lesão de joelho. Pelo joelho no sintético. O Ranieri faz primeiro volante e volta para entrar aqui na defesa, lá, aí faz linha de 5, muitas vezes. E você faz Romero pela direita e Memphis na esquerda, com Carrilho meia direita e José Martínez meia esquerda. Essa mudança bloqueia o lado. O que foi que aconteceu no lance do gol do Corinthians? Onde é que está o Estevão? Está no meio. Sim. Porque não tem espaço do lado. O Angileri marcou muito bem, com o auxílio do Memphis fazendo a dobra de marcação. Não é uma dobra, ele marcava o Mike. Mas bloqueia os lados. Quando bloqueia os lados, embora o Palmeiras tenha conseguido jogar pelos lados, por exemplo, naquela bola que o Estevão vai no fundo, rola e o Veiga bate, o Mateuzinho salva, mas o Estevão vem buscar o jogo por dentro. Fez muitos cruzamentos pelos lados 40 também. cruzamentos. Pois é, quando no meio estava difícil de chegar. Mas por que você faz isso? Porque você não consegue jogar pelo lado também, então você levanta a bola na área. Sim. Foram 40 cruzamentos, 30 errados, 10 certos. Porque estava difícil jogar pelo lado. Então, o que acontece? Ele bloqueou os lados. Vem o jogo para dentro. Vem o jogo para o lado e você não consegue entrar. Você faz o levantamento. Volta a bola para o meio. O Estevão perde a bola, contra-golpe. Sai o gol do Corinthians. Continua tentando. Vai pelo lado. Está bloqueado. Mérito do Memphis, mérito do Romero, grande partida do Carrilho. Eu acho que tem todo o mérito do Corinthians. O que eu ia destacar só é a questão do Palmeiras ser um time que está cercando e não consegue machucar. Nesse momento de mudança de guarda, está mudando o time do Palmeiras. O Palmeiras é o time que mais finaliza no campeonato. 246 vezes.
Das 246 vezes, 152 erradas. O que significa que o Palmeiras é o time que mais finaliza errado no campeonato. Embora seja o que mais finaliza certo 94 vezes. O Corinthians é o quinto time que mais finaliza no campeonato. Quinto. 165, 165 finalizações. Das 165 finalizações, olha como é diferente o equilíbrio. 81 certas, 84 erradas. Ou seja, o Abel está falando sobre eficácia há um ano, mas o papel do técnico também é corrigir essa eficácia. Você não pode falar sobre não falta eficácia, não falta eficácia, não falta eficácia. Não falta eficácia. Quem tem que treinar para resolver a questão da eficácia é o treino. Mas sim, eu entendo isso, mas acho que também tem outro componente que responde um pouco essa pergunta, esse questionamento do PVC, que é o fato de você estar tendo uma reformulação no teu time. Sim, eu concordo com isso. Aí você tem um Facundo que chegou agora e que é um menino que está se adaptando, é brigador, é lutador, mas ainda precisa de mais tempo. Você tem o Vitor Roque que está no segundo jogo ainda, terceiro jogo. Segundo jogo, né? Você tem o Estevão, que foi muito bem marcado, e o Estevão, a gente não pode ficar colocando toda a responsabilidade em cima do Estevão. O Estevão é um jogador que, de fato, desequilibra, ele é um extra classe, mas não pode colocar toda a responsabilidade em cima dele. E você teve o Veiga, que aí sim é um jogador que tem mais experiência, tem mais idade, e é um jogador que ontem ficou, de fato, sumido no jogo. Por todo o contexto do meio-campo que o Corinthians ganhou do Palmeiras no jogo. Então, assim, o Palmeiras treina muito finalização. Esses dias eu falei aqui no programa, o Palmeiras trabalhou um fim de semana inteiro pensando em finalização. É o time que mais finaliza aí, 232, como disse o PVC. Mas é um time que está em formação, é um time que tem peças novas. Vai chegar o Paulinho daqui a pouco. Você precisa de mais entrosamento. Então, é tempo, tem que ter paciência. É difícil pedir paciência para o torcedor do Palmeiras, está acostumado a ganhar, mas tem que ter. É um time em reformulação nesse momento. A gente vai ouvir já o Abel falando sobre o Veiga e também sobre o Estevão. Inclusive, ele faz algumas cobranças públicas. Mas antes eu quero ouvir a Lívia sobre o Memphis. Porque o Memphis, querendo ou não, é um nome também que está sempre muito em alta. A gente olha para ele com uma certa lupa. Vinha sendo questionado pelo desempenho recente. Estou olhando o PVC está aqui, ó, com a mãozinha para cima. Querendo falar. Não. É sobre o que você quer falar, PVC? Eu vou perguntar para a Lívia. Tá. Tem a ver com o Memphis? Não. Foi assistência? Tá. Aquela velha discussão se foi Lógico assistência. que foi lindo ainda. O Yuri finalizou. O Yuri deu 4 toques na bola. Ele dribla para trás. O que foi que criou a chance de finalizar? Pra mim, o cara que toca pro cara que fez o gol, pra mim já é assistência. Já é configurado assistência. Eu sou boazinha com os garçons do futebol brasileiro. Vou ouvir a Lívia já. Mas queria ouvir também sobre o desempenho do Memphis, como que isso foi visto lá do estádio, porque ele vinha sendo questionado, né, Lívia, pelas últimas atuações, por não ter tido um futebol tão intenso como se espera dele, embora a qualidade técnica dele sempre prevaleça, apareça. E no jogo de ontem ele já mostrou uma postura bem diferente, como o PVC colocou, muito forte ali na marcação, contribuindo para o time e também sendo decisivo com a assistência para o gol do Yuri Alberto, Lívia. Sim, conta como assistência, tá? Inclusive, aí a Lívia tá comigo. Contará. Eu tô perguntando se você concorda. Se você paga essa assistência de bom grado. Inclusive, já caiu mais um din-din na conta, não caiu? Com a assistência de ontem? Mais 1,5 milhão? Vai cair, porque você pagaria de bom grado, é isso? Então, não tenho esse dinheiro para pagar, PVC. Quem paga é o Corinthians. Olha, eu tenho R$0 aqui para pagar o Memphis. Mas conta como assistência porque ele quebra as linhas. É ali que ele encontra o Yuri Alberto em condição, né? É um passe que desmonta essa marcação. Olha, são 3 marcadores ali lindo. Que ficam na saudade. A finalização do Yuri Alberto também é lindíssima, também é um trabalho, e aí também é o trabalho do Yuri Alberto. Os dois, pra mim, é sempre a dupla e o pai. E o pai é destaque absoluto. Mas um ponto importante, Lu, que você falou, e até algo que o Ramon vem já
batendo na tecla nas últimas coletivas de imprensa é exatamente valorizar o Memphis como um jogador que é protagonista e, inclusive, diminuir o peso dessas críticas em cima do atacante. E aí a gente volta para quarta-feira, né, onde ele fez uma partida abaixo, né, e teve também ali as críticas dos torcedores. Só que ontem uma postura completamente diferente, voltando para marcar, muito aguerrido, que era também um ponto que os torcedores citavam, né, que faltava pro Memphis. Se perde a bola, tenta essa arrancada para evitar qualquer tipo, né, de situação pior para a defesa. E isso até tinha ficado um pouco assim, entre linhas, dos próprios defensores do Corinthians, né? Da própria linha de defesa. Em alguns momentos, o Gustavo Henrique, numa das coletivas, numa das dunamistas, falou que faltava também o trabalho dos atacantes para facilitar o trabalho deles na defesa. Então, assim, algumas indiretinhas do próprio, né, setor defensivo para a postura do Memphis, porque a gente sabe que o Yuri Alberto sempre volta para marcar. E o Garro, mesmo, né, machucado, quando esteve em campo, sempre teve essa postura. E ontem a gente viu um Memphis diferente. Aquilo que o Ramon vem batendo na tecla é exatamente para defender esse Memphis. E a gente espera que ele apareça mais vezes em campo, porque não dá só para jogar em alto nível, digamos assim, no Campeonato Paulista. Ele precisa aparecer também nas outras grandes competições pelo Corinthians. Olha só, o passe do Memphis foi lindo, mas não foi assistência. O maior hater dos... Não é isso. Eu tô tentando só dizer assim, o que é... Os garçons do futebol brasileiro estão perdidos. Cara, são todos no casamento. Você tá num casamento. O garçom passa com empadinha, coxinha, vinho, cerveja. Você vai lá e pega. Se você chega no garçom e fala assim... onde ele vai chegar com essa comparação. Você chega no garçom e fala assim, o garçom, por gentileza, você pode ir lá buscar uma empadinha pra mim? Ele já não foi garçom, cara. Como diria Cilinho, Cilinho sempre disse o seguinte: não existe nada pior do que centroavante, deixa eu concluir, do que centroavante e garçom de cabeça baixa. Se o Yuri, o Mikael, o Veloso ontem disse isso, o Mikael, na opinião do Veloso, errou na jogada. Por quê? Porque ele tinha que ter bloqueado o pé direito do Mikael, do Yuri Alberto, e obrigado ele a ir para a linha de fundo. Tá. Então tem um mérito do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto acha o espaço pelo meio. O Yuri Alberto domina, percebe que o Mikael oferece o lado direito para ele, puxa para o lado direito com um toque, depois de ter dominado, dá um outro toque e finaliza no quarto toque na bola. Para mim, nesse cenário, quando você driblou para trás, deixou de ser assistência, o que não tira a qualidade do passe. O passe do Memphis foi genial. Só que isso, meu conceito, não é assistência. Assistência é o passe que clareia a finalização. O que clareou a finalização foi o drible do Yuri. Olha lá, vem cá, vem, Mikael. Vem de novo, Mikael. Agora eu vou finalizar. O que clareou a chance de finalização não foi o passe, foi o drible. Hernan é do meu time nessa. Assistência. Muito bem, ó. E se todo mundo está satisfeito com o Memphis e, claro, com essa finalização linda aí do Yuri Alberto no jogo de ontem, os palmeirenses não saíram tão satisfeitos com o desempenho do Veiga. E o Abel falou sobre isso. Ele falou sobre o Veiga e sobre o Estevão também. Vamos ouvir. Nós olhamos para o jogo e vemos o Veiga, que fez uma assistência só na segunda parte, que a bola quase que chegava no Vitor Roque, numa bola metida nas costas. Mas quando tu jogas com um adversário com bloco tão baixo, com o Veiga a jogar ali entre linhas, onde não há espaço entre linhas, se calhar, olhando agora, se calhar aquelas duas últimas, faltou-me uma substituição. Se calhar é que podia ter tirado o Veiga e metido mais um centroavante na frente, e ficava com o Vitor Roque, Lopes e o Tales, exatamente, e deixava os corredores entregues ao Mike e ao Estevão, e do outro lado ao Piquerez e ao Filipe, e ficar com 3 na frente. Foi uma dúvida minha, mas eu acredito sempre que o Veiga é um jogador que tem golo, é um jogador que nos pode decidir a qualquer momento. Mas o problema não foi o Veiga, o problema foi
o nosso adversário precisou de 3 remates, um enquadrado para fazer golo. E acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passámos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Há uma bola que o Mike acaba por disputar com o Memphis e depois ela sobra para o Rios, que ela ainda bem para o nosso poder, e depois ela ressalta e sobra para ele outra vez, remate fora da área, golo, portanto... Estamos ouvindo aí o Abel falando sobre o Veiga. E aí, Hernan, o Veiga ficou devendo de fato ou ele foi muito bem marcado e a estratégia do Corinthians é que se sobrepôs ao futebol que ele conseguiria apresentar nessa partida? Eu acho que é um pouco dos dois, porque uma coisa, na verdade, acaba levando a outra. A marcação do Corinthians, a proposta do Corinthians de você fechar o meio-campo, de você ter essa marcação forte, acabou tirando um pouco do brilho do Veiga. Acabou tirando um pouco da liberdade do Veiga. E aí, quando você tem uma marcação muito forte, você sobressai com o seu talento individual. E aí é o que faltou para o Veiga. Aquela questão da individualidade. É numa bola parada, é numa falta, é você colocar o teu atacante numa situação de cabeceio. O Mikael teve uma chance clara. Mateuzinho. Ele não conversou. O Mateuzinho tirou em cima. Então, assim, faltou... O Veiga, a individualidade, o arremate de fora da área, o chute, o drible, o corte para o lado e bater, que acabou faltando inspiração. Mas se o Mateuzinho não tira aquela bola, a gente está falando que o Veiga foi decisivo no jogo. E aí tudo fica nas costas do Estevão também, né? Só uma informação importante. O bicho não pegou no vestiário por causa dessa declaração do Abel. Não aconteceu. Mas teve essa, eu nem sabia desse boato. Teve esse a história é assim... o Veiga vai ficar bravo porque o Abel falou. Eu ouvi algumas críticas assim, o Abel tá expondo o Veiga. Não, mas o Veiga não vai ter nenhum tipo de cobrança no Abel por causa dessa questão. E nem ficou chateado. Não. O que se fala no vestiário do Palmeiras é o Veiga é muito de boa. O Veiga para e pondera o que ele podia ter feito melhor. Ainda que eu ache que se o Mateuzinho não tira aquela bola, a gente tá falando como o Veiga foi o jogador mais decisivo do Palmeiras, porque o Mateuzinho tirou a bola embaixo da linha, mas não acho que o Veiga fez uma grande partida. Não fez. E o Veiga também sabe que não fez uma grande partida. E até por isso é que ele vai ouvir o que o Abel falou. Você pode até dizer, mas ele não precisava ter me exposto. Mas não é esse o comportamento do Veiga. Então não é o que vai acontecer. O bicho não vai pegar no vestiário. O Veiga vai levar como, o que eu podia ter feito melhor? Um aprendizado. O Veiga, ele é muito consciente, né? Ele tem uma cabeça muito boa, ele é sempre muito consciente do que ele fez, do que ele poderia fazer. Todas as vezes que eu entrevistei ele, sempre percebi isso muito claramente nele. O perfil do Veiga é assim. E é um jogador que não vai chegar e contestar, né? Ele vai dialogar. Esse é o perfil. E tem uma autocrítica muito grande também, sim, ele, né? Sabe fazer uma autoanálise. E querendo ou não, faz parte daquele perfil de jogador que busca o autoconhecimento. Então, é um perfil de jogador. E aí eu não vou entrar aqui naquele... jogador que é bonzinho, jogador que aceita tudo. Não, é um jogador que entende quando precisa passar por um processo de melhora. E o Veiga, assim, tem sido assim nos últimos anos de carreira dele. Isso é legal de acompanhar. E eu queria falar sobre o Estevão, porque nessa acaba que tudo fica muito nas costas do Estevão. Esse Palmeiras tão vencedor do Abel sempre foi um Palmeiras muito coletivo, né? Com o lema Todos Somos Um. Nunca teve uma grande estrela em campo. Mas, não sei, a minha percepção, PVC, é que nos últimos jogos, ou nesse Palmeiras recente, do ano passado para cá, tem sido muito dependente do Estevão. Tá faltando repertório, criatividade, ou é natural que quando você tem um jogador que é um extra classe, que é tão diferente dos demais, o jogo acaba passando muito por ele mesmo? Bom, de um ano para cá, o Palmeiras ganhou do São Paulo 2-1, o Palmeiras empatou 0-0 com o São Paulo, ganhou 1-0 do São Paulo, ganhou 2-1 do Santos, perdeu do Corinthians 2-0, empatou com o Corinthians 1-1, perdeu do Corinthians 1-0. Estou fazendo as contas do jogo. Ganhou o Campeonato Paulista, 2-0 no Santos, perdeu 1-0 na Vila. O Estevão não fez gol. Então o time não é dependente do Estevão. Ele não faz gol em clássico. Aí tem um outro problema, que é o time procura muito o Estevão. E o Estevão é um jogador de 17 anos. O Estevão não tem que ser responsável por fazer gol e dar passe para gol todo jogo. De fato, o time procura muito o Estevão, porque o Estevão é o jogador mais habilidoso do time.
Se você ponderar o que é o Estevão em relação ao que é o Endrick, eu acho o Estevão muito mais habilidoso do que o Endrick e o Endrick muito mais decisivo. O Endrick decidiu os jogos fundamentais. O Endrick decidiu o jogo do Botafogo. Sim, ele matou, chamou a responsabilidade, matou no peito e foi embora. Ele fala, né? Dá em mim. Ele jogou 2 brasileiros pelo Palmeiras, ele fez o gol do título em 22 e em 23. Contra o Atlético Paranaense foi o gol do título em Curitiba e contra o Cruzeiro no Mineirão foi o gol do título também. Então, o Palmeiras não está dependendo do Estevão. O Palmeiras pode estar procurando demais o Estevão, que são coisas complementares, mas diferentes. Então, precisa de um repertório que não dependa do Estevão? Precisa. Principalmente porque o Estevão não está decidindo o jogo. O jogo grande o Estevão não está decidindo. O que é natural, ele tem 17 anos. Eu não estou cobrando que ele decida. Eu estou constatando que ele não está decidindo. Mas não depende do Estevão. Se está dependendo do Estevão, o Estevão não está resolvendo. Bom, isso aqui é a parte. Eu acho que tem um time que procura o outro lado também. Está procurando o Vitor Roque. A bola do Vitor Roque, se o Vitor Roque faz o Hugo não tira, aquela bola não passou pelo Estevão. A bola do Veiga passou. As chances passaram pelo Vitor Roque, né? Naquelas jogadas de arrancada que ele dá, então poderia ter sido decisivo. Então, podia ter sido decidido ele, podia ter sido decisivo. Como na semifinal, sendo pênalti ou não, foi decisivo uma bola com ele. Eu acho que tem um outro aspecto que me chama mais atenção do que o Estevão ou não o Estevão. Eu sei que tem uma brincadeira com o Estevão, né? O Palmeiras agora tem muito repertório. Bola pro alto pro Estevão, bola por baixo pro Estevão, bola longa pro Estevão, bola curta pro Estevão, bola milimétrica pro Estevão. E PVC, deixa eu só fazer uma observação. No momento que o Mike entra também, aí a gente vê uma... Assim, o Estevão já estava sendo muito acionado. Com a entrada do Mike, ele recebia a bola, era a bola no Estevão. Então, assim, foi ainda mais visível essa procura pelo menino depois que entrou o Mike. Mas eu acho que mudou o repertório um pouco, Lívia. Porque o que o Palmeiras faz sempre, saída de 3, com o Marcos Rocha, que pra mim foi o melhor em campo contra o São Paulo. Aí o Marcos Rocha sai machucado com 20 minutos. O Mike entra pra fazer a saída de 3 com o Mikael e o Murilo. À medida em que o jogo não sai, ele mexe nisso. Porque tem momentos em que o M. Martínez vem fazer a saída de 3. Tem momentos mais raros em que o Piquerez faz saída de 3. E o Mike dá largura para o campo, que é a jogada do gol. Quem está fazendo a largura do campo, a amplitude do campo pela direita na hora do gol, é o Mike. Por isso que o Estevão está por dentro. Porque tem alguns momentos em que o Mike amplia o campo pela direita e ataca a linha de fundo para o Estevão virar um meia. Porque, tipo, o Estevão sai do Angileri, que o Angileri vai te engolir. E não é que engoliu, acho que teve um duelo. Teve um bom duelo, Angileri e Estevão. O Estevão ganhou muitas vezes a bola que o Estevão vai no fundo e toca para trás e o Veiga finaliza. Mas quando você marca o Estevão, alguma você vai perder, né? Não tem jeito. É lógico. É que assim, o duelo teve muito mais duelos vencidos pelo Angileri do que o Estevão ter tido sucesso. E por isso ele sai dali em alguns momentos. Eu achei que o Angileri foi muito bem também. Foi muito bem. Foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians e não foram tantas partidas assim, né? E olha que ele já deu 2 assistências em outras partidas. Ô, Lu, só fazer um registro aqui, que a gente está falando muito de Memphis, de Yuri, de Carrilho, tudo com méritos, evidentemente, mas eu acho que uma situação que a gente vem criticando muito no Corinthians, e acho que quando acontece a gente tem que elogiar e tem que chamar atenção, é a defesa do Corinthians. O sistema defensivo do Corinthians ontem trabalhou muito bem. Não só com o Angileri e Mateuzinho. O Mateuzinho fez uma defesa, um jogo defensivo muito bom ontem, mas também Félix Torres e o Gustavo Henrique. Essa dupla vai se firmando. Vai se firmando. No gol, a roubada de bola do Félix Torres e o passe do Gustavo Henrique é um passe de meia, por cima, assim, que o Carrilho recebe e começa a jogada do gol. Então, assim, quando a gente tem que criticar a bola aérea, os problemas defensivos do Corinthians, a gente vem criticando. Mas ontem os caras fizeram uma partidaça e começaram a construir a jogada do gol. É verdade. Uma correção importante dos últimos jogos para cá, porque o Corinthians vinha sofrendo muito com isso e agora vem se acertando nesse quesito defensivo. Bom, vamos para o intervalo rapidinho.